Irmãos, nós estamos falando sobre família e relacionamento. E hoje, em algum, assim, só se você viver isolado do mundo, né, você não vai estar dentro aqui desse aspecto que eu estou falando. Mas, se você convive, né, com alguém, em família, você faz parte aqui do que eu vou estar falando. Hoje eu vou estar falando sobre como viver bem com quem você não escolheu. Está ali, né? Como viver bem com quem você não escolheu. Nós trabalhamos muito fortemente em orientar, em instruir, em trazer luz, né, para que as famílias sejam bem constituídas, né? Estava conversando agora sobre a importância do nosso curso de noivos, a preparação para o casamento, né? É tão importante porque nós escolhemos nos casar. Se você não é casado ainda, você vai poder escolher, tá bom? Você vai, aqui no Brasil é permitido isso, vai poder escolher, né? E escolha bem, né? Você que tem a oportunidade. E você que ainda não escolheu, seus pais escolheram um ao outro, né? Por isso você está aqui hoje me ouvindo, né? Um dia o seu pai e a sua mãe se escolheram, pelo menos para ter você está aqui hoje, não é? Está aqui vivo hoje, respirando, não é? Então, nós vamos falar sobre aqueles que nós não escolhemos. Porque o cônjuge, né, a esposa, o marido, a gente escolheu, ninguém escolheu para nós. Só que quando a gente se casa, né, e escolhe, né, a esposa, escolhe o marido, existe uma família que é uma família que ela é um pouquinho mais larga ali, que é aquele pacote que vem junto. Quando você se casou com a sua esposa, vem um pacote junto com a sua esposa. Quando você se casou com o seu marido, vem um pacote junto com o seu marido, que são as pessoas que ele carrega, né? Então, veio a sogra. E quando a sogra veio, ela chegou, você escolheu o marido, você escolheu a esposa, mas veio a sogra no pacote, não é? E às vezes a sogra, né, às vezes só, não é sempre, ela é uma pessoa que gosta de dar muita opinião, tem uma opinião das coisas, ela quer dar opinião, né, em tudo, né, no casamento, no relacionamento, em tudo. No pacote do casamento vem o sogro, que olha para o genro e pensa assim, esse rapaz, esse homem, esse rapaz, né, ele nunca vai ser suficientemente bom para minha filha, para minha princesinha, porque eu dei tudo para ela, eu amei, eu fiz de tudo, ele nunca vai me superar, né, nunca vai ser tão bom quanto eu, mas ele está lá no pacote, você escolhendo ou não. Tem o cunhado, que vem junto, né? O cunhado, cunhada, aquele cunhado que nunca amadurece, nunca cresce, sabe, às vezes gosta de entrar na sua casa e abrir a sua geladeira, aquele camarada que é folgado, né? Pede dinheiro emprestado, né? Está no pacote da família. Você escolheu a sua esposa, mas o cunhado veio junto, não é? E também veio, irmãos, todas as feridas, as lutas, as batalhas, os erros, os problemas que sogra, sogro, genro, nora, cunhados, sobrinhos e por aí vai, está lá. Você agora
faz parte de tudo isso, a tua vida faz parte. Não tem como você dizer que não, porque isso também feriria um princípio cristão. Você se casou com alguém, se tornou uma só carne, a partir daquele momento, toda aquela parentela diz respeito à sua vida também, vai te influenciar de alguma forma. Mas nós precisamos, na verdade, nos esforçar para influenciar essa família que a gente está. Então, pensa numa família complicada. Pensa numa estrutura difícil, não a sua. Pensa numa história, né, de relacionamento daqueles que você não escolheu. Porque às vezes você também tem que morar numa casa ou num quintal que tem um povo ali que você fala, mas por que eu estou aqui? Não escolhi estar aqui. E por que eu estou vivendo isso e estou nesse lugar? Pensar sobre isso, porque nós estamos aqui para dar uma resposta a essa, porque são situações difíceis e que é comum, né? Todos nós vivemos num nível ou em outro nível. E aí eu quero ler com vocês um texto que é Romanos capítulo 12, verso 18, que diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. O texto bíblico, irmãos, ele é muito honesto quando ele diz: faça todo o possível. Tem uma tradução que eu coloquei aqui, que é um pouquinho diferente dessa, que diz: se possível, naquilo que depender de vocês, façam tudo o que for possível para viver em paz com todos. Então, esse aqui que eu li é um pouco mais claro, não é? Se for possível. Nem sempre é possível. A Bíblia é honesta nisso. Muitas vezes, não depende de nós. Mas naquilo que depender de nós, nós precisamos buscar essa paz com todos. E aqui entra, irmãos, esse princípio que eu sou um representante do Senhor aonde Ele me colocou. Dentro desta família mais extensa que eu estou falando. Porque a família, nós vamos entender isso, e às vezes eu falo isso, as pessoas não compreendem, não gostam, mas a família são aqueles que estão dentro da minha casa, que são a minha responsabilidade, a minha esposa e os meus filhos. Essa é a família. Aqueles que estão fora da minha casa são os meus parentes, é a minha parentela. Agora, às vezes eu tenho que colocar os parentes dentro da minha casa. Acontece isso também na prática, não é? É complicado isso. Ou às vezes eu não coloco os parentes dentro da minha casa. Eu tenho ali a minha casa, mas eu abro a porta e ando 2 passos, já tem a casa do parente aqui do lado, que é quase dentro da minha casa. Né? Também é algo complicado. Mas família são aqueles que estão dentro da minha casa. Os demais são os meus parentes. Então, naquilo que depender de mim, eu preciso fazer todo o possível. Isso envolve uma posição, irmãos, de Cristo. Nós não somos a presença de Jesus na cidade de Jandira? Será que eu estou sendo a presença de Jesus dentro da minha parentela? Porque se a gente fica focando os outros, a atitude dos outros, a ação dos outros, a ignorância dos outros, o erro dos outros,
Toda a confusão que os outros estão gerando, isso eu nunca vou conseguir buscar essa paz. Mas naquilo que depender de mim, orar, clamar, pedir a Deus, né, começar a mudar a minha posição. Muitas vezes essa oração vai mudar mais a minha postura, a minha forma de enxergar essas pessoas que estão me incomodando tanto, porque elas incomodam, elas atrapalham tanto. Mas eu começo a olhar com olhos de Cristo, olhos de amor, olhos de misericórdia. Viver em paz. Não tem coisa melhor, irmãos. Quando eu estou assim com muita gente, da minha família mesmo, muita gente, e fala aqui, corre lá, e fala... eu fico às vezes parado assim, eu desligo. Eu fico lá só ouvindo, mas não ouvindo. Fico desligado. Porque é uma confusão, uma falação. Quando eu vou para minha casa, fecho a porta da minha casa, que paz. Como é bom estar em paz. Estar em casa é estar em paz. Por isso é importante nós termos a nossa paz, a nossa casa, a nossa família. A Bíblia diz, deixará o homem, o pai, a mãe, se unirá à sua esposa e ambos serão uma só carne. É princípio bíblico deixar pai e mãe. Se eu não deixo pai e mãe, eu ainda não tenho a condição de me unir de fato à minha esposa para formarmos uma só carne. Vai ter muita interferência, vai ter muita opinião, vai gerar problema, vai gerar confusão. É por isso que eu sempre falo, sou contra e ensino, vocês gostem ou não, eu sou contra a geração fundo de quintal. A solução parece muito boa, a solução parece muito prática e financeiramente interessante. Eu não preciso comprar um terreno. Vamos dividir a casa em dois, um mora para cá, outro mora para lá. Não, tem um espaço aqui, 5 por 3, tal. Constrói aqui, no fundo, é melhor. Constrói aqui em cima. Um andar separando. Vamos construindo. A mentalidade fundo de quintal. Isso não é um problema geográfico. Vai ter problema relacional. Porque é princípio bíblico que está sendo quebrado. Deixa pai e mãe. Deixa. Agora, se eu deixo, tem que passar na porta do pai e da mãe para chegar na minha porta, vai dar problema. Então, eu não estou falando isso para criticar ninguém. Depois a gente pode conversar, você vai fazer uma pesquisa, eu vou te dar vários nomes. Vai conversar com esse pessoal aqui, que eles vão te contar. Eles vão te falar. Gente da igreja. Por mais que a gente ame essas pessoas. Não há contradição em honrar pai e mãe e deixar pai e mãe para começar uma nova família. Você vai continuar honrando, você vai continuar olhando, cuidando, guardando, zelando. Porém, você está constituindo uma nova família. O casal, ele nunca vai, se ele estiver nessa estrutura que eu estou falando, ele nunca vai desenvolver uma identidade própria. Porque sempre a 3, 4, 5 metros de distância vai ter alguém para dar uma opinião. O casal não vai nem conseguir resolver os seus conflitos sozinho, porque tem conflito. Aí chega no dia seguinte,
abre a porta e fala assim, e aí, o que estava acontecendo ontem lá? Tá toda a vizinha, toda a cunhada já está sabendo, o cunhado, olha, eles estão se pegando lá. Não tem nem privacidade para resolver os seus próprios problemas. Então, eu sei que tem boa intenção, o custo é menor, aparentemente é menor. Mas não dá, irmãos. Os conflitos, eles não são resolvidos. O pai fala para o filho, não. A mãe fala para a filha, não. Aí o filho vai lá, bate na porta do vovô e da vovó, o vovô e a vovó, sim. Está ali, tudo ali. Que autoridade esse pai e essa mãe têm se não conseguiram nem sair da casa do pai para poder constituir uma nova família? Aí não quer que a mãe... Você acha que uma sogra, vendo algumas coisas, ela vai ficar lá quietinha, se segurando, sem falar nada? Não é nada. Em algum momento ela vai falar. E aí o relacionamento é quebrado. Eu creio que você já entendeu por que eu não concordo com a geração fundo de quintal. E eu oro a Deus, ensino, profetizo, direciono, para que quando você casar, você tenha a sua casa. Mesmo que for para pagar aluguel. Alguns anos atrás, irmãos, eu aconselhei um casal que não estavam bem financeiramente, mas que eles herdaram a casa dos pais que faleceram. E eles moravam lá, casados, só que a casa não é deles, a casa é herança. Então tinha mais um irmão e mais uma irmã adotiva adolescente. Moravam todos na mesma casa. Irmãos, eles quase se mataram, a ponto de pegar faca e ameaçar. Porque o casal é o casal de Deus, gente de Deus, servia ao Senhor, tinha célula. Mas o irmão de sangue, que era herdeiro também, então a casa também era dele, usava droga, vendia as coisas da casa, bagunçava tudo, eles tinham medo de deixar adolescente junto com esse cara. Vieram aqui falar comigo. Eu falei, sai de lá, aluga uma casa. Ah, mas é a nossa herança. Isso é maldição. E se acontecer um assassinato ali dentro? Eles saíram. E levaram a adolescente e começaram a viver, né, com essa liberdade, com essa segurança, e conseguiram resolver a sua vida. Hoje eles já tiraram o rapaz de lá, já alugaram a casa, resolveram. Debaixo do nosso teto, nós precisamos zelar pela paz. Isso não significa que nós não vamos ajudar as pessoas da nossa família ao nosso redor. Amém? Muito bem, eu quero trazer aqui 2 exemplos bíblicos. O primeiro é a história de Ruth e Noemi, uma nora e uma sogra, que não se escolheram, porque o filho de Noemi é que escolheu casar com a Ruth, mas o filho morreu. Noemi tinha 2 filhos, o marido dela morreu, e agora Noemi era viúva. Quem devia cuidar dela? Os filhos. Só que os filhos também morreram. E ficou Noemi e as 2 noras, Ruth e Orfa. As 2 noras, depois que os maridos morreram, elas não tinham nenhum vínculo, nenhuma obrigação com Noemi. Elas eram viúvas, tanto quanto ela, eram viúva. E Orfa vira as costas, vai embora e volta para o seu povo, para a sua terra, e vai tentar uma vida nova. Mas Ruth,
ela fica, ela escolhe ficar. Ela tinha tudo para ir embora. Ela não tinha uma responsabilidade com a sua sogra. Nem marido ela tinha mais. Mas ela escolhe ficar. E essa escolha dela gera uma das histórias mais bonitas que eu vejo no Antigo Testamento. Onde as duas juntas passam dificuldades, passam necessidade, mendigam, têm fome, têm que se expor a uma situação de vergonha para poder comer. Mas elas continuam batalhando até que vem a restauração sobre a vida das duas. E Ruth, né, ela é tão amorosa, é um amor que é um amor de Deus. Será que as noras que estão aqui têm esse amor de Deus pela sua sogra? Ruth teve. E depois ela pôde gerar um filho, né? E Noemi pôde segurar um filho do milagre, do impossível, né? Porque ela nunca teria essa condição, porque todos os homens da sua família morreram. E essa história, ela gera um dos versículos, né, que a gente, inclusive, fala às vezes sobre casamento, mas não tem nada a ver com casamento. É uma aliança de amor, de honra, que escolheu amar. O que dependeu de Ruth, ela fez todo o possível para amar a vida da sua sogra. E eu quero ler com vocês, Ruth, capítulo 1, verso 6. Quando Noemi soube que... É o 16. Eu coloquei errado, né? É o 16. Eu vou ler para vocês, que os estagiários ali estão... Chegou. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Um vínculo de amor, de uma aliança, para resistir qualquer tipo de situação. Por isso houve a vitória e a restauração. Então a primeira coisa, irmãos, dessas situações todas, parece que não tem solução. Parece que, eu vou morar aqui no fundo do quintal, provisório. Tem gente que está há 10 anos no provisório, há 20 anos no provisório, e não cresce, não prospera, não avança, passa a vida toda no provisório. Eu conheço pessoas que saíram do provisório para pagar aluguel e estão vivendo o melhor de Deus dentro da sua casa, porque decidiram crescer, decidiram ir para frente, decidiram encarar. A gente precisa prosperar para que um dia a gente possa ajudar essas pessoas, trazer para perto e ajudar. A outra história é dentro da própria família, que é a história de José do Egito. José e seus irmãos. Os seus irmãos o venderam, o queriam morto, acabaram com a vida dele. Ele tinha um potencial tremendo perto da sua família, do seu pai. Foi vendido como escravo, foi descartado, teve que passar décadas longe da sua família, do seu pai, dos seus irmãos, da convivência. Foi privado disso pela maldade e inveja dos seus próprios irmãos, sangue do sangue. Você conhece a história. Depois de muitos anos e de muitas dificuldades, ele prosperou, porque Deus tinha um projeto, um plano para ele. Ele se transformou, então, na segunda maior autoridade do Egito.
E agora vem os seus irmãos, em trapo, famintos, empobrecidos, porque não tinham o que comer, vieram buscar comida no Egito e se encontram com quem mandava ali, que era José. E quando ele vê os seus irmãos, talvez agora eles vão comer na minha mão. Agora é o meu tempo da vingança. Né? Agora, eles fizeram tão mal para mim, agora eles vão pagar tudo isso. Isso, a gente vê como o coração humano é. Porque às vezes tem coisinhas pouquinhas lá no que acontece naquele quintalzinho, não é? Aí o outro quer fazer pior, e o outro quer fazer pior, e vive uma guerra ali dentro. José chorou, ele sofreu, ele sentiu. Imagina ele lembrando tudo que ele perdeu, e ele vê ali os seus irmãos. Mas ele decidiu perdoar. Ele decidiu, no que dependeu dele, aquilo que foi possível fazer, o coração dele era um coração de Deus, e ele perdoou. E ele entende isso, e eu quero ler para vocês também uma das frases bonitas dessa história. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele pôde não só perdoar, mas abençoar. Não só os seus irmãos, mas as cunhadas, os sobrinhos, o pai, todo mundo, muita gente foi abençoada pela vida dele. Então, naquilo que depender de nós, nós devemos ser, sim, os abençoadores daqueles que estão ao nosso redor. Eu sei que não é fácil, irmãos. A gente vai levar uma atividade no quebra-gelo da célula que fala muito isso. Eu fui lembrar da minha infância. Na minha infância, a casa do meu pai e da minha mãe, a casa dos meus pais, parecia uma hospedaria. Todo mundo que tinha problema batia lá. Eu não lembro dos meus avós maternos morar em outros lugares, senão debaixo do teto do meu pai. Isso não dá liberdade dentro de uma casa, não é? Que você tem visita o tempo todo. Os meus primos, o refúgio era a casa dos meus pais. Eles iam comer lá, porque às vezes na casa deles não tinha comida. Eu sei que essa estrutura não é fácil. E eu sei que tem muito amor em tudo isso, mas tem muita briga também. Porque são famílias desestruturadas. É por isso que a gente, se isso aconteceu até aqui, a gente tem que dizer, na minha vez vai ser diferente. Eu vou ser abençoador, mas sem quebrar princípios de Deus. Por isso eu quero compartilhar esse texto aqui com vocês, Provérbios 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua família. Olha esse provérbio. Guarda, tira foto, registra. Publica na sua rede social. Porque o camarada quer constituir família primeiro, para depois trabalhar, deixar a lavoura pronta, deixar a vida acertada. Não, eu sou diferente, comigo não vai ser diferente do que a Bíblia está falando. Eu vou quebrar o princípio, mas vai dar tudo certo. Não é assim, irmãos. Quem quebra o princípio vai quebrar você lá na frente. E depois para consertar fica tão difícil com as coisas funcionando. Então aqui é a palavra de sabedoria. Se prepara, tenha base, estrutura, fundamento, para depois você constituir a sua família. Isso é tão importante, por isso que a gente dá curso, fala sobre essas coisas, para que a gente não precise passar por essas
confusões que a gente normalmente passa. E mesmo que você esteja numa situação como essa, você pode mudar, porque, irmãos, eu estou dizendo, toda sogra merece respeito e cuidado, e honra. Toda avó e toda avó merece ter o seu tempo, né, e o seu tempo gostoso com os seus netos. Não estou dizendo essas coisas, mas cada um deve ter o seu lugar, o seu ambiente, né, a sua paz na sua casa. Vamos aqui, para terminar, falar sobre algumas frases. Fundo de quintal pode ser endereço temporário, se não tiver outro jeito. Nunca pode ser identidade permanente. Um casal que nunca deixou pai e mãe, nunca vai conseguir unir-se de verdade. Vai dar problema. A sogra vai falar assim, puxa, mas a comidinha, eu colocava a comidinha no prato dele e ela não faz isso. Vai dar problema. Sogra não é adversária. É a pessoa que por anos amou quem você escolheu amar. Né? Por isso você tem que ficar longe dela. E aí você leva no domingo ele para almoçar na casa dela. Pronto. A paz com a família externa, né, os parentes, não começa na sala da sogra, começa no seu próprio coração. Naquilo que depender de você, tenha paz com todos. Você vai herdar uma família que já tem uma história. Não tem jeito. Você casou, você traz aquela história para você. A questão é que essa história vai... Qual história que você vai ajudar a escrever a partir da sua chegada? Nós somos sal da terra e luz do mundo. A nossa chegada tem que trazer mudanças para dentro desta família. Fazer a sua parte na paz não é fraqueza, é a coisa mais corajosa que existe e é a decisão que pode mudar o futuro de uma família. Como Ruth mudou o futuro de Noemi, como José mudou o futuro dos seus irmãos. Ruth ficou quando podia ter virado as costas e ido embora. José perdoou quando podia ter se vingado. Os dois mudaram a história das próprias famílias, não com poder, mas com graça e perdão. Então, assim nós devemos ser, irmãos. Eu sei que eu estou curioso para saber como vão ser as células dessa semana. Mas eu tenho certeza que elas serão muito ricas. Porque nós temos a possibilidade de mudar as histórias das nossas famílias, desde que a gente se posicione com um posicionamento de princípio de Deus, para que na nossa geração as coisas comecem a ser transformadas. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar aqui as nossas famílias. Muitas famílias, Senhor, que já superaram esses momentos. Muitas famílias que já aprenderam a lidar com essas situações. Muitas famílias que ainda estão nesse processo, que estão se formando, tomando decisões, pensando no seu futuro. Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor para nós. Que o Senhor tem o melhor para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Nos dê essa sabedoria, esse entendimento, Senhor. Que cada um aqui saiba o seu lugar, a sua posição,
cada um aqui dê o conselho que vem do Senhor e não do coração humano. O coração do homem é enganoso, é volátil, Senhor. Não tem o conhecimento dos princípios eternos da sua palavra. Nos faz lembrar da tua palavra ao tomarmos as decisões dentro da nossa casa, Pai. Senhor, que o Senhor faça prosperar as decisões de fé de cada família aqui. Que possam, Senhor, ser abençoadores, tanto dos mais velhos quanto dos mais novos. Ser abençoadores, Senhor, em todas as direções. Por isso, fortalece aqui as famílias, que possamos, Senhor, receber a tua bênção sobre as nossas casas. Assim, Senhor, abençoa as células dessa semana, que sejam honestas como a tua palavra é honesta, que busquem o caminho, Senhor, do aperfeiçoamento, que busquem, Senhor, os teus caminhos. Abençoa aqui cada líder, cada membro, cada anfitrião para essa semana, em nome de Jesus. Amém.